Olá, OAB TV está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre direito, racialidade e o desafio de construir um sistema de justiça antirracista. Com a abolição inconclusa, ainda impacta a sociedade brasileira. Como o direito pode ser usado como ferramenta de reparação e não de opressão. Acompanhe comigo, a partir de agora, OAB TV já está no ar. Hoje, em nosso programa, tenho a honra de receber a advogada criminalista, presidente da Comissão de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial da OAB Paraíba, doutora Jéssica Araújo de Souza. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. É um prazer tê-la conosco. É um prazer voltar aqui. Olá a todos. Sua equipe é maravilhosa, como sempre, Germana. E essa é uma temática muito sensível e eu fico muito feliz pelo programa OAB TV trazer essa sensibilidade e dar oportunidade de fala. Eu gostaria de entrar nesse assunto. É um assunto que é importante. Não deve, como a gente estava falando, a gente não deve colocar panos quentes, temos realmente que enfatizar. E gostaria de saber como o Poder Judiciário está se comportando em frente aos os reclames da sociedade negra. O sistema de justiça ainda tem um longo caminho pela frente, mas com os avanços, como por exemplo o protocolo com perspectiva racial do CNJ, que traz a obrigatoriedade de um olhar mais sensível dos magistrados ao aplicarem as sentenças, já ajuda as pessoas negras e vítimas de crimes raciais a terem de fato uma sentença favorável. Inclusive, tivemos uma jurisprudência recente aqui da Câmara Criminal e houve a condenação de um servidor público que falou para outro servidor que do cabelo dele, que era Rastafari, sairia um rato. E ele foi condenado em segunda instância. Por isso eu vejo que, apesar de muitas coisas ainda terem que mudar, temos muitos avanços. O que para você seria um poder judiciário de fato antirracista? Um poder judiciário antirracista seria um que realmente tivesse a sensibilidade de analisar o racismo estrutural do nosso país e entender que a seletividade penal é o que corrobora para que o racismo perpetue no nosso país. Como é que o racismo se manifesta? Desde a abordagem policial até as demais fases da investigação, e a gente sabe que tem a parte até a condenação. Como é que você vê o racismo estrutural? O racismo ele se manifesta justamente nesse perfilamento racial que avalia tanto a cor da pele como o fator social. Às vezes, a pessoa só por morar num bairro periférico e ser negra já é abordada mesmo sem ter nenhum indício de fundada suspeita. Só pelo fato de ser negra já tem essa abordagem policial e muitas das vezes na sede de delegacia há diversas injustiças que se perpetuam na audiência de custódia e aí segue na ação penal uma sequência de injustiças. Na sua opinião, a formação do profissional de direito tem alguma incidência da perpetuação dessas diferenças, desses ataques racistas, ou as universidades vêm por aí já educando todo esse pessoal? Infelizmente, Germana, sim, com muita tristeza, as universidades não têm uma pauta voltada à racialidade. E como não tem essa pauta, ainda tem essa questão da exclusão das pessoas negras, dessa falta de um olhar sensível, porque não dá para se discutir direito sem falar sobre racialidade, porque os presídios hoje são as antigas senzalas. Então, se as pessoas continuarem aprendendo conforme o direito eurocentrado, dificilmente nós vamos conseguir mudar, porque não estão estudando as contribuições de fato intelectual das pessoas negras. Para você, doutora, qual o papel da advocacia, da sociedade na mudança desse cenário? O papel da advocacia ele é essencial para a mudança, porque, como bem disse Cabral Pinto, a advocacia ela não é profissão de covardes. Nós não podemos nos silenciar diante dessas
ilegalidades, das diversas injustiças. Então, o papel do advogado na sociedade é fazer valer o protocolo do CNJ, número 598, quando tratar de temáticas raciais. Também fortalecer as leis que já tentam trazer uma equidade racial, como a política de cotas. Inclusive, aqui no estado da Paraíba, há uma divergência entre a lei estadual e a federal, porque além da questão racial, eles pedem que, em casos de concursos públicos, que a pessoa, além de ser negra, ela precisa ter estudado em colégio público pelo menos 1 ano do ensino médio e ter a renda per capita familiar de 1,5 salário. E isso acaba trazendo ainda uma situação mais excludente e colocando a pessoa negra no lugar de que ela só pode ter políticas de cotas se tiver numa questão social de baixa renda. Porém, o fato de alguém ter tido a oportunidade de estudar numa escola particular, ter um pouco mais que um salário mínimo, não a blinda de passar por racismo. Não, de jeito nenhum. Eles têm que definir se é a política racial ou a política social. É isso? Então, além dessa questão racial, temos a questão de gênero, que ainda piora a situação das mulheres negras. E eu sei que você vive isso no seu cotidiano, através de clientes, através da sua comissão. Quais são os principais casos, assim, do cotidiano que lhe pegam e lhe deixam verdadeiramente triste nesse cenário? Nesse cenário, o que muito me entristece é que, como eu falei já do protocolo, não tem como não falar. Às vezes, a própria advocacia não consegue saber a importância desse protocolo. E quanto mulher, já aconteceu algumas vezes de eu ser colocada numa posição constrangedora em processo, usando a minha imagem no processo, que nada tinha a ver com a minha pessoa, eu estava só como defensora, e colocaram para me dizer que eu não era imparcial, sendo que eu estava como a advogada das vítimas. Então, essa é uma forma de racismo e misoginia. E o que é que a OAB Paraíba, a instituição, né, está agindo, está fazendo para proteger e trazer, né, novas ações visando a proteção da população negra? A diretoria da OAB realmente tem esse olhar sensível com a pluralidade, a representatividade. E nós já estamos pensando em cursos para letramento racial da advocacia, curso inclusive do protocolo do CNJ, que vai acontecer no dia 27 de maio pela ESA, que é o fortalecimento primeiro da advocacia para que eles possam saber como atuar em casos de crimes raciais. Essa gestão é muito comprometida, inclusive com as políticas públicas, a conexão com a sociedade civil, para que eles entendam que a OAB está aqui para todos. Vamos encerrar esse primeiro bloco deixando uma mensagem para o jovem advogado, em especial o jovem advogado negro. Você é presidente da comissão, deixando eles à vontade para se engajar na ordem e se sentir pertencentes à ordem dos advogados da Paraíba. Sejam muito bem-vindos à OAB, é a casa de todos. O principal é entender que todos os advogados têm o mesmo direito, não independe do tempo de carteira, e que a advocacia negra precisa se fazer presente, ter voz e vez, é uma gestão que realmente dá oportunidade, se engajar. E principalmente ajudar no fortalecimento da rede antirracista, que vai muito além da advocacia negra. Ela também contempla a advocacia não negra, porque é uma luta da sociedade, então precisamos nos unir. Coisa linda, né? Vamos fazer uma pausa, mas voltamos em instantes com mais reflexões fundamentais sobre direito, desigualdade e reparação histórica. Não saia daí, até já. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Lê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Um carro diz muito sobre você. Se é usado para trabalho ou para levar o filho à escola. Alguns servem até como salão de beleza. E dá para saber se alguém é limpo, sujo
religioso ou se é capaz de matar alguém no trânsito. Maio Amarelo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Câmara Municipal de João Pessoa. A Casa do Povo. A coisa mais linda que pode existir, ver o seu aluno lendo. É uma vitória muito grande, né? Um professor de segundo ano, vendo os alunos lendo. Então por que não pode ver o outro lado da floresta no céu? Perguntavam as outras raposas. Ora, o outro lado é muito distante. Respondia o Cici. Compromisso, 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 compromisso. O compromisso, ele determina que até o segundo ano, nossos alunos estejam lendo e escrevendo. Quantas sílabas tem colorida? Dentro do compromisso da criança alfabetizada, a gente trabalha com o cantinho da leitura. Essa atividade, o ditado estourado, né, é uma atividade muito boa. Do momento que o aluno estoura o balão, que lê a palavra, ali a gente vai tirando, sabendo onde é que está a dificuldade do aluno. Esse compromisso, ele começa pela União, pelos estados e municípios, mas ele termina na sala de aula. O compromisso também é meu. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta e seguimos com a nossa conversa com a advogada Jéssica Araújo sobre a abolição inconclusa e o racismo institucional no Brasil. Doutora, no dia 13 de maio comemora-se a abolição da escravatura. Para você, qual o sentimento sobre esse dia? O dia 13 de maio não é uma data para ser comemorada, é uma data para trazer reflexão e provocação, porque a abolição formal da escravatura ocorreu há 137 anos. Porém, como ela não trouxe nenhuma forma de reparação para a população à época, os descendentes da população negra ainda sofrem os resquícios dessa forma falaciosa que aconteceu essa abolição. Inclusive, existe a Lei 10.639, que traz a obrigatoriedade do ensino da história do Brasil e da contribuição africana para esse país há mais de 20 anos, e ela não é implementada, ainda existe uma resistência nas escolas. E é por isso que muitas pessoas ainda acham que a princesa Isabel foi a grande heroína da história, mas não é bem assim. Os movimentos abolicionistas da época que foram os responsáveis para a pressão que ela sofreu, e aí sim ela assinou a Lei Áurea. Porém, como não teve nenhuma forma de reparação ou benefícios, sendo que na época já existia essa possibilidade, tanto que os europeus receberam terras para vir para o Brasil. Eles realmente pensaram uma política de exclusão da população negra e, quem sabe, até uma forma de aniquilamento. Por isso a importância de discutir o 13 de maio sobre essa ótica, que houve abolição formal, mas a abolição sem reparação não é abolição, e é por isso que vemos tantas desigualdades no Brasil até hoje.
Então, para você é um momento muito mais do que festivo, de reflexão e da sociedade impor mais políticas públicas, não é isso? Para essa população. Exatamente, por mais políticas públicas, por mais inclusão de fato, porque não basta apenas nos espaços de poder dizer que tem uma pessoa negra, não. É de fato da oportunidade de fala, de direito, de ação, e não só para ter mesmo essa equidade racial e também de gênero. Doutora Jéssica, a maioria pode ser uma realidade distante para os telespectadores, mas sabemos, nós que trabalhamos com direito, que a maioria da população, né, das prisões, a maioria dos encarcerados são negros. O que é que você entende por isso, por esse encarceramento em massa da população negra? Eu, inclusive, acabei de submeter um artigo científico na UFPB sobre essa temática da afroclusão, que foi um conceito que eu criei, que é justamente trabalhar a exclusão, mas também a inclusão no sentido das contribuições da população negra. Como eu falei anteriormente, as prisões são as senzalas de antigamente. É por isso que, muitas das vezes, no processo penal existem exclusões, retaliações, principalmente quando a gente traz essa ótica para as mulheres. Tem mulheres que são vítimas de violência doméstica, e quando elas acabam tentando cessar essas violências constantes, não são vistas como vítima no processo, são vistas como réu, como alguém malvado, quando às vezes uma mulher branca que passa pela mesma situação de acessar a violência tem mais amparo legal, credibilidade e até mesmo é absolvida com mais facilidade do que uma mulher negra. Então, eu penso que essa seletividade penal é o que corrobora ainda para esse racismo. E que bom termos pessoas como você para estar à frente dessa comunidade, né, isso, e para ter voz e vez, e chamar também outras pessoas, outros advogados, outros colegas, para estar com você. Eu gostaria de saber, você acredita que hoje em dia o direito, a instituição jurídica, ela funciona como instrumento de reparação ou continua como sendo de opressão? Infelizmente, ainda funciona como um sistema excludente e de opressão, porque um judiciário que não consegue analisar com um olhar sensível a história do Brasil, o racismo estrutural, é conivente e perpetua o racismo. Então, precisamos ter esse olhar sensível, principalmente em abordagens policiais, sem nenhuma fundada suspeita, que a única coisa que fez com que esses policiais abordassem esses jovens foi a cor da pele. Então, precisamos ter mais esse olhar crítico e nós, enquanto operadores do direito, precisamos fazer valer a justiça para tentar acabar com essas injustiças. Aqui é um espaço também de a gente lançar ideias para o poder público. Para você, qual medida urgente para a gente tá já criando projeto para atuar e fazer a diferença em tudo isso que você está falando, né, de ponto negativo sobre o poder público, sobre o direito? Punições mais severas quando os magistrados não se atentam à obrigatoriedade da perspectiva racial. Por exemplo, eu vi uma sentença na semana retrasada de um caso que o juízo de primeiro grau reconheceu que houve racismo por parte da ré, mas disse que pelo fato dela ser uma mulher de classe média e branca, poderia prejudicá-la na faculdade caso ela fosse condenada. Então, apesar de ela ter cometido o crime, não deveria ser condenada por ser uma pessoa de bem. Então, sim, precisa ter uma condenação para práticas como essa que perpetuam o pacto da branquitude e as injustiças. Porque se o próprio magistrado reconhece que houve o crime de racismo, mas pelo fato da ré ser uma pessoa branca, ela não merece ser condenada, já mostra como o sistema é falho. Porque pode chegar a prejudicá-la, né? Exatamente. É realmente o fim. Então, assim, eu acredito também, eu vou até aproveitar a sua fala para dizer que eu acredito que sim, esse é um assunto que tem que estar na mídia o tempo inteiro para lembrar as pessoas, para chegar a todos terem acesso e assim cada um tomar consciência do que de fato que todos nós somos iguais, não é isso, doutora? Eu quero saber também o que é que a OAB Paraíba, essa instituição tão atuante, está tomando de providências nas comissões, a Escola Superior de Advocacia, quais são os projetos que vêm aí para a população, para a população negra?
Os projetos são um fortalecimento da rede da advocacia antirracista. Primeiramente, teremos cursos aqui na seccional, mas depois levaremos para subseções os cursos de letramento racial, o protocolo do CNJ, que é muito recente, ele é de 2024, e ainda muitos advogados não têm a noção desse protocolo que é tão importante e vai auxiliar no combate às injustiças. Você quer falar um pouco desse protocolo, só para a gente finalizar, alguns pontos mais importantes desse protocolo? O protocolo 598, eu acredito que o ponto mais central é realmente esse olhar sensível com base no histórico do racismo estrutural para que as pessoas não sejam punidas só pelo fato de serem negras. Porque é uma coisa óbvia, a gente não pode avaliar, não só negras, porque o racismo é sobre orientação, raça, mas esse olhar sensível precisa avaliar todo esse histórico de racismo, de preconceito, para que não haja injustiças. Em tese, assim, é um protocolo extenso, mas o ponto central dele é o olhar sensível dos magistrados, para que não haja essa perpetuação de exclusão. Doutora, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua presença, parabenizar a sua força, a leveza como você leva esse tema nas suas redes sociais. Quero que você... A leveza e, ao mesmo tempo, a firmeza. Sim. Porque não é porque você é leve no seu conteúdo, nos seus vídeos, que você não traz firmeza naquilo que você quer passar. E você faz isso, assim, de forma linda. É bom, eu gosto de assistir. Ontem mesmo eu estava devorando seu conteúdo porque eu quero entender, eu quero estar por dentro, sim. E tentar ajudar da forma que eu puder. Parabéns, deixa aqui o seu @. E continue, siga, vá em frente que assim o seu trabalho está lindo. Eu fico muito feliz por estar aqui com você novamente, Germana, porque eu sei que você de fato é uma pessoa que traz esse olhar sensível, entende a importância da pluralidade, da representatividade. Quem quiser me seguir no Instagram é @doutora_Jéssica_antirracista. Eu trago mesmo essa leveza para abordar essas temáticas, e a leveza só quando é possível. Com porque certeza. Existem casos, por exemplo, do racismo religioso, que é o que também é recorrente no nosso país. Porque apesar de sermos um Estado laico, muitas pessoas têm dificuldade em respeitar a fé do outro. Para mim, o melhor seria que as pessoas entendessem que sagrado é sagrado. O que funciona para você pode ser que não funcione para mim, mas não está errado nem a minha visão espiritual, e muito menos a sua. Então, nós precisamos ter mais noção. E é isso. Obrigada por me dar essa oportunidade. E sempre que precisar, eu estarei por aqui. A OAB TV fica por aqui. Agradecemos à doutora Jéssica Araújo de Souza pela contribuição valiosa e necessária, extremamente necessária, nessa conversa. E a você que nos acompanhou, nossa gratidão. Não esqueça de deixar sua opinião e sugestões no @OABPB. E confira este programa e outros no nosso canal no YouTube. Até a próxima!